começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Lembramos que este programa também é transmitido ao vivo pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE do Ceará, TV Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE do Mato Grosso do Sul. No centro do Roda Viva desta noite está o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Informamos aos telespectadores que houve uma mudança na programação do Roda Viva. O Vicentinho estava programado para janeiro, mas veio hoje em função do cancelamento da entrevista com Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, que teve problemas de saúde e não pôde vir ao Roda Viva. Para entrevistar Vicentinho esta noite no Roda Viva, nós convidamos Milton Abrúcio, editor assistente da revista Veja, da editora Abril, Marco Damiani, jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Ricardo Carvalho, jornalista da produtora Argumento, Ricardo Couto, repórter do Jornal do Brasil em São Paulo, João Henrique Azevedo, repórter da área sindical e relações do trabalho do Diário Popular, Jaime Martins, jornalista da TV Cultura, jornalista Carlos Brickman e Vitor Nuzzi, repórter de economia do Diário do Grande ABC. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Vicente Paulo da Silva tem 35 anos, 5 filhos, nasceu no Rio Grande do Norte e é a terceira geração de sindicalistas de São Bernardo do Campo, inaugurada por Lula e depois seguida por Jair Meneghelli. Ele esteve recentemente nos Estados Unidos, em Detroit, tentando negociar o não fechamento da fábrica Ford, da fábrica de motores da Ford em São Bernardo. Boa noite, Vicentinho. Boa noite. Vamos aproveitar o gancho. Como é que foi a sua negociação, a sua conversa nos Estados Unidos com a direção mundial da Ford? Bom, foi uma viagem muito importante porque, embora a gente não tenha conseguido um resultado concreto, mas a gente deixou pelo menos a direção da empresa, digamos, em papo de aranha. Essa que é a verdade. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, eu tinha a impressão de que o próprio movimento sindical americano, já que nós temos informações de que lá o movimento é extremamente conservador, não iria nos apoiar. Então, ao chegar lá, foi a primeira vez, eu descobri que parte do movimento sindical é combativa, é muito séria, gente respeitada, foi esse pessoal que nos acolheu, e a partir daí se abriu o canal para conversações com a direção da Ford, com a alta direção da Ford, com o senador Jesse Jackson, com empresários, com economistas, com sindicalistas, e a nossa proposta ela era e continua sendo muito clara. Nós propomos que se adie, pelo menos por 6 meses, a decisão de fechamento, vamos fazer um diagnóstico da indústria e a partir daí a gente vai decidir se ela fecha ou se não fecha. Agora, não teve nenhum diretor da Ford que de repente disse para você, você vem aqui pedir para eu não fechar minha fábrica no Brasil, mas há 4 ou 5 meses atrás vocês invadiram uma outra fábrica, quebraram tudo, incendiaram automóveis, viraram a mesa, etc. Ninguém levantou essa questão? Não, porque lá os empresários lá são mais evoluídos, eles não são tão atrasados como os brasileiros. Isso é um discurso atrasado, porque, na verdade, a reação dos trabalhadores no momento que quebraram os carros foi porque a própria Ford, que depois reconheceu o seu erro, ela descontou o salário de quem não estava em greve. Portanto, eles jamais disseram isso, nos trataram muito bem. Aliás, nos convidaram para uma nova reunião, terá um seminário o ano que vem. Portanto, os argumentos lá são outros. Quer dizer, enquanto dizem aqui que empresas vão embora e vão fechar porque se faz greve, e diz o seguinte, a Detroit vai ficar igual São Bernardo. Aliás, o contrário, São Bernardo é igual a Detroit. A Detroit o argumento é outro. Existe, na verdade, uma profunda crise. A indústria japonesa, de fato, ela tem conseguido vender carros mais baratos, carros melhores, e isso tem quebrado, inclusive, as indústrias. A Ford tinha 50% do mercado mundial nos anos 40. Hoje, os japoneses têm 25% do mercado. Lá nos Estados Unidos, empresas da Ford fecharam de 115 mil para 13 mil trabalhadores. Então, o que está havendo nesse momento é uma verdadeira revolução na indústria. E essa revolução, infelizmente, dependendo do país, ela implica em profundos prejuízos para os trabalhadores e para a economia do país. E nesse momento eu quero deixar uma coisa muito clara. Nós permanecemos fazendo as críticas às empresas multinacionais, porque quando elas vêm ao Brasil, elas vêm, se adaptam, ganham imposto, ganham facilidade, ganham terreno. As empresas, São Bernardo, por exemplo, se constituiu uma cidade que foi montada pelas montadoras. Ora, o que é que nós queremos? Se elas vêm, então vamos discutir de que forma se instalam aqui. Lá eu descobri que os trabalhadores lá ganham 10 vezes mais do que nós aqui no proprietário da Ford. Lá eu descobri que uma empresa lá para fechar, primeiro, conversa com os trabalhadores. Segundo, vai discutir quais são as consequências desse fechamento, discute com a cidade, discute com o governo. Aqui não, vem, fecha, vai embora. Gente, E isso foi importante, abrimos um canal.
Deixa eu até te fazer duas perguntas. Pois não. Eu não me creio que a Panam tenha falado com o trabalhador ou com o cliente ou com o governo antes de fechar, não. Deixou vários brasileiros pendurados. Exato, tem cheio de gente pendurado por aí. Agora, segunda, o gringo da Ford americana é diferente do gringo da Ford brasileira? São exatamente iguais, tá certo? Só que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Só que os operários brasileiros lá são muito mais organizados do que aqui. Portanto, aqui é uma diferença. Às vezes eu quero confessar, embora eu respeite muito o movimento sindical brasileiro, mas às vezes, dependendo do momento, a gente se sente um pouco só. Porque gostaríamos que todo o Brasil estivesse na mesma luta e está se caminhando para isso. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso. Por referência à participação dos trabalhadores na indústria ou não, é claro que eles são iguais, mas são tão iguais que saem de lá para vir explorar aqui. Por que é que aqui eles pagam um salário menor, trazem novas tecnologias, novos know-how de produção e daqui a pouco fazem o que estou fazendo? Sempre fizeram isso, você sabe disso. Na Ford tem comissão de fábrica há mais de 40 anos aqui, a gente foi preciso criar para poder Há gostar. várias pessoas querendo fazer uma pergunta, antes de passar para o Ricardo e depois para o Jaime. Eu só queria insistir num ponto, você falou em empresários mais evoluídos. Agora, ocupar uma fábrica e destruir automóveis não é uma atitude evoluída nem no Brasil, nem nos Estados Não, Unidos. absolutamente em lugar nenhum, mas onde foi que você ocupa o fábrica e destruiu automóveis? Eu vou ter agora um momentinho, calma. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, para mim, é ímpar para explicar. Nós, nessa greve da Ford, fizemos uma greve, que foi uma greve que demorou 50 dias, que por burrice nas negociações da própria empresa, essa greve poderia ter se acabado por uma semana. Nesta greve, que estava envolvido apenas 1.000 companheiros, a fábrica lá tem 11.000, era o pessoal de gola vermelha de manutenção. Esses trabalhadores estavam em greve e fizeram greve de forma inteligente, não aconteceu ali absolutamente nada, ninguém falou dessa greve, não se informou, não se noticiou, mas a Ford, que é muito inteligente, entre aspas, nesse processo, ela resolve dizer o seguinte: bom, eu vou descontar o salário de quem não está em greve. Descontando o salário de quem não está em greve, avisou: olha, vocês que têm o salário descontado só vão receber o dinheiro se os seus colegas que estão em greve, que já tiveram o salário descontado, e nós nem reclamamos por isso, voltarem ao trabalho. Como os trabalhadores têm um nível de consciência muito mais elevado, ao invés de ir lá, porque estava todo mundo com fome, imagine 50 dias sem dinheiro, tem aluguel, ganha já um salário ruim, tem que fazer comida, você sabe que a gente compra muito antes do dia do pagamento. No dia do pagamento já está devendo tudo para o mês seguinte. O cara estava lá trabalhando à disposição da empresa. A empresa vem desconta o salário. Você muitas vezes pode ter ficado puto da vida porque o governo de repente tirou a sua poupança. Você deve no mínimo ter dado um murro na mesa. Imagina a peãozada que pediu o seu salário. É verdade? Ricardo Carvalho, Vicente, Jaime Martins você falou de uma revolução na industrialização do mundo inteiro, na tecnologia, etc. Isso significa o quê? A modernização que prejudicaria os trabalhadores, é isso? Exato, Quando você fala em demissão em Detroit, que houve não sei quantas demissões e tal, o trabalhador brasileiro tem medo da demissão em nome do progresso, em nome da modernização do parque industrial, ou o nosso parque industrial, nós sabemos todos, não é um parque industrial exatamente avançado. Perfeito. Não é verdade? Será que não seria o caso dos trabalhadores brasileiros, em vez de reivindicarem aumento de salário, reivindicarem produtividade em nome da modernização desse próprio parque industrial? Porque senão vira tudo sucata e se acaba tudo. Se acaba empresa, empresário, trabalhador, tudo. Ricardo, essa questão que você está colocando, para mim, ela é muito importante, porque eu acho que, primeiro, nós estamos passando por um desafio. Existe hoje, de fato, embora pareça paradoxal, eu concordo que a indústria no Brasil está atrasada. Dos 10 países no mundo em desenvolvimento, ela está em último lugar. A questão da competitividade no Brasil é uma coisa que nos preocupa, enquanto dirigentes sindicais. Competitividade ou produtividade? A competitividade da indústria, que significa produtividade, qualidade, etc., a nível internacional. Eu acho que o movimento sindical não é se preocupar com o maramato, ou se preocupar com o dono de tal fábrica, mas se preocupar com a indústria enquanto um bem desse país. Nós estamos preocupados com isso. Nós somos, quem sabe hoje, infelizmente, gostaria que fosse mais, o único sindicato que tem engenheiros, que tem equipes contratadas para discutir somente questão de tecnologia. Nós não somos contrários ao avanço tecnológico, que seria burrice isso. Entretanto, preste bem atenção, na Volkswagen, que há 10 anos trabalhavam 40.000 trabalhadores com a capacidade de fazer 1.100 automóveis, hoje trabalham 26.000 com a mesma capacidade de fazer 1.100 automóveis. E assim cada empresa. Quem está errado aí? Um momentinho. A Ford, por exemplo, a Toyota, coitado dos trabalhadores da Toyota. Os trabalhadores da Toyota estão trabalhando num clima exatamente, só não cantam hino japonês porque não sabem cantar. Mas lá é todo um sistema japonês, novos métodos. Os companheiros, através do tal do sistema chamado Kanban, eles aprendem a trabalhar em 10 máquinas. Certo. Só o que fica feliz, só quem trabalha em 10 máquinas, tirou o emprego de 9 e ganha o salário de 1. O que é que nós queremos? Primeiro ponto.
Ao se instalar novas tecnologias e novos métodos de trabalho, nós queremos que o movimento dos trabalhadores participe para buscar solução. Segundo, nesse processo de evolução da indústria, que é uma coisa que a gente sabe que vai ser necessária, esses trabalhadores que se qualificam têm que ter ganho também corresponder à sua qualificação. Terceiro, paralelamente a isso, como acontece na Alemanha, por exemplo, que eu estive lá na Alemanha, quando se coloca uma máquina nova, o trabalhador ganha 35 horas semanais. Uma coisinha, vocês quando se colocaram compra uma essas máquina nova, ele ganha um hospital. Eu tive lá, vi o hospital lá, que era hospital do patrão, do trabalhador, tudo igual. Vicente, vocês colocaram essas reivindicações na pauta de negociações dessas últimas... Nós já colocamos desde 1987. E os patrões dizem não, tá certo? Foi preciso a gente ter os Estados Unidos para discutir com eles lá e fazer um seminário a semana que vem e o ano que vem para discutir o seguinte: qual é o destino da indústria nesse país? Nós estamos preocupados. O que me deixa meio chateado, Ricardo, é o fato de que, puta merda, só nós, quer dizer, só os dirigentes sindicais se preocupam com a indústria. Cadê o discurso de modernidade dos empresários? Falam tanto de modernidade, mas numa hora que se luta para que a empresa não feche, o pessoal fica fazendo, tá vendo, era contra o capital estrangeiro, tá vendo, os caras quebraram. Gente, nós temos que discutir com mais seriedade. O Brasil, que tem uma participação de apenas 4% no mercado mundial, não vai aumentar a sua participação deixando que o país se transforme num exportador de banana. Eu não quero isso para o nosso país. Eu quero que a gente tenha indústria, seja competente, o mercado é muito grande, o país é importante no Mercosul, é o mais importante deles, pode muito bem dirigir um processo de crescimento. Vicente João Martins, por favor. Já que estamos falando em desenvolvimento, avanço tecnológico no Brasil, eu li hoje algum material de referência a respeito da situação da indústria automobilística e de máquinas agrícolas. E 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, ela contava com mais de 150 mil empregados. Hoje, passados 9 ou 10 anos, tem pouco mais de 100 mil empregados. Isso se deveria ao desenvolvimento tecnológico dessas empresas, além do desemprego de ultimamente, ou há outros fatores que determinam esse esvaziamento de operários no setor da indústria de autoveículos e de máquinas agrícolas? Eu acho que são dois fatores. Primeiro, a gente constata que a agricultura no país não tem crescido. Eu viajei para o Nordeste essa semana e verifiquei, tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte, que os pequenos proprietários reclamam que nunca mais puderam comprar um trator. Conversei esses dias com o Alencar Burti, falou que esse mês não vendeu um trator sequer. Então existe uma crise profunda, não há estímulo. A crise ela se aprofunda a partir do momento que se cava a recessão, a gente ganha menos e compra menos. Essa é uma questão que faz com que, na nossa categoria, a gente tenha perdido, da época do governo espetáculo aí, Collor de Mello até hoje, 26 mil novos postos de trabalho. Então essa é uma razão. E a outra é a questão tecnológica, que embora eu acho que a gente precisa evoluir para que a indústria seja competitiva, ela paradoxalmente tem tirado muito emprego na nossa categoria e no país inteiro. João Henrique, eu queria, Ricardo, se você me permitir, João Henrique, só acrescentar o seguinte, não sei cadê a Câmara, queria mostrar aqui o seguinte. Nós estamos fazendo um ato, para responder um pouco a questão que o Ricardo levantou, chama-se Acender a Chama da Produção, da Dignidade e da Esperança. Para esse debate, nós estamos chamando pessoas importantes e com várias matizes ideológicas diferentes. Estamos chamando de bispos, pessoas da Assembleia de Deus, luteranas, estamos chamando o Mário Amato, que já confirmou sua presença o Emerson Capaz, o governador Fleury estará lá também, o governador Ciro Gomes estará lá. Estamos convidando também, além da Erundina, o companheiro Lula, outros companheiros, estamos Abraham Chasma, também Mário Covas, que acabou de avisar que estava em Nova York, não podia, infelizmente, vamos tentar contratar com outro, Darcy Ribeiro confirmou, e Luiz Antônio Medeiros, Meneghelli, Canidé Pegado, quer dizer, é uma discussão muito ampla, porque eu sei, gente, uma coisa que me preocupa muito, desculpa eu ter que falar essa questão, esse ato, ele significa o seguinte, eu estou sentindo que a esperança do nosso povo está indo abaixo. Qualquer pessoa, qualquer cidadão perdeu a esperança, seja operário, seja empresário, seja classe média, todo mundo reclama. E é claro que, embora venha toda uma política de perfeição de arroxo e de recessão, mas o governo Collor de Mello, este homem que eu vou chamar ele de homem espetáculo, porque ele dá mais para ser ator de cinema do que para ser um presidente da República, e parece que ele não está muito dentro de si quando está falando com as pessoas ou com o povo, tem conseguido causar um profundo prejuízo ao nosso povo. E por que desesperança? Porque quem votou em Collor de Mello não votou pensando que ele ia fazer mal ao Brasil. Quem votou em Collor de Mello votou pensando que ele ia ser, no mínimo, melhor do que o Lula. Crescimento econômico, não a corrupção, desenvolvimento, acabar com os descamisados.
Esse povo está com vergonha. Tem muita gente que fala assim, olha, eu não vou votar mais em ninguém. Quando fala assim, eu já sei, o camarada votou no homem. Mas não quer dizer. Então, por isso que eu queria aproveitar e dizer aos companheiros petistas, e eu, quem votou em Lula, que tem aquela frasinha no carro, não reclame comigo, eu votei no Lula, você quer ver aquilo lá? Podia mudar, reclame comigo sim, eu votei no Lula. E vamos buscar a saída para esse país, precisamos ter muita esperança, ser teimosos, e por isso eu quero valorizar manifestações como da classe média, como da Opção Brasil, e por isso essa manifestação aqui, que é grande, que é ampla e que todos serão lá recebidos com o maior respeito. Vicente, antes de passar para o João Henrique, lembrar ao telespectador Florentino Lagoa de Campinas que o Vicente já respondeu a pergunta sobre os sindicatos e os empresários nos Estados Unidos. Por favor. Vicente, quais são as propostas efetivas que o sindicato tem para combater essa recessão? Você falou que o povo está perdendo esperança, que a Fiesp, inclusive, vai comparecer no ABC para uma reunião, para uma discussão e um debate, ao mesmo tempo que ontem o vice-presidente da Fiesp, o Dr. Carlos Uchoa, anunciou que a indústria pode voltar a demitir agora em dezembro e janeiro. Quer dizer, quais são as propostas de saída dessa crise? Não, primeiro que eu acho que é um absurdo o empresário e governo ficar fazendo propaganda do holocausto no país. Toda vez que o empresário fala que vai ter mais demissão, eu sempre desconfio que eles estão nos usando para conseguir qualquer benefício lá com o governo. Sempre foi isso, a gente tenta buscar soluções, não dessa forma. Como a Dorothea está falando também que o ano vai ser ruim o ano que vem. Segundo lugar, eu acho o seguinte, essa é uma coisa que não é consensual no nosso movimento sindical, mas nós não podemos ficar apenas fazendo críticas e ficar discutindo somente a questão salarial. O salário é importante e é fundamental, mas que adianta pegar 10% hoje e a inflação como o mês seguinte? Eu acho o movimento sindical hoje, eu estou falando isso embasado na deliberação do Congresso da nossa CUT, que aprovou uma tese de nossa estratégia sindical, que é o sindicato estar preparado para discutir política industrial, discutir questões ecológicas, discutir novas tecnologias, se relacionar com aqueles que nem têm carteira assinada, se relacionar e estar solidário aos movimentos de rua, aos meninos que estão sendo assassinados todos os dias, ser solidário à luta das mulheres, que é luta nossa também, dos negros, dos índios, enfim, o sindicato funciona hoje como sujeito social. Agora, o movimento sindical tem que estar primeiro convencido desse papel que tem que exercer. Segundo, tem que nos preparar para tal. Quem é que não está convencido disso, Vicente? Você disse que não há Olha, eu consenso. acho que nós temos, felizmente, sindicatos que são muito... O corporativismo é grande demais. O dirigente sindical, muitas vezes, só pensa no seu sindicato, não discute questões maiores, não é? Isso é exatamente muito grave. Eu não posso entrar em nomes, não, acho que o Medeiros é oportunista, mas eu não posso entrar em nomes, ele é oportunista, é outra coisa. Mas nós não podemos entrar em nomes, mas eu quero dizer que se existe a direita conservadora, também existe a esquerda conservadora, que tem apanhado e que precisa evoluir. Quem é a esquerda conservadora? Vamos aqui dar um exemplo. Sempre teve gente que dizia, não, nós vamos ter a revolução no dia 15 de março de 1990. Não vem a revolução, culpa das direções. Sempre teve gente que disse... Isso é a esquerda conservadora? Eu acho que sim. Então, alguém que se manteve o seguinte, na União Soviética, tudo lá está completamente perfeito. Tá, então deixa eu perguntar uma coisinha a você rapidinho. Tá bom. Dia X vai ter uma greve geral. O marketing da CUT faz propaganda na televisão, aliás, bem feita. Marketing evoluído, uma coisa de primeiro mundo, televisão, convocando para a greve. E a greve é um insucesso, não é? Isso é esquerda... Não pode, não foi um sucesso. Isso é a esquerda conservadora? Primeiro eu queria dizer que eu já discordo de você, porque eu acho que a greve, se ela não foi esse sucesso que nós queríamos, mas enquanto todo mundo fazia questão de dizer que a greve não existiu, ela ocupou meio jornal nacional, ocupou meias páginas, mas é problema de marketing aí ou de Pois é, greve mas não, real? ocupou para poder justificar. No mínimo provocou um debate. Ora, imagine dizer, a greve foi um fracasso, Recife aconteceu outra coisa, São Paulo tal coisa, Rio Grande do Sul, então que fracasso é esse? Tá certo? É claro que nós queríamos muito mais. É claro que no caso, eu não considero que foi um fracasso. Eu considero que do ponto de vista da participação, houve uma participação melhor. Mas a CUT naquele momento, no momento em que estava todo mundo para baixo, foi importante para provocar esse debate. Evidentemente, se você perguntar a nível de participação, só levar em consideração a participação, é claro que a de 89 foi muito maior. Aí eu reconheço. Mas, Vicente, entrou em greve, tudo bem. não entrou porque não pôde entrar em greve. Tudo bem. Tá certo? Vicente, Sucesso greve, insucesso é... Greve é greve para a produção. Debate é debate. Esse papel que você tem na mão e acabou de mostrar. debate. Isso é um debate. Claro. Greve é greve, greve para. E aí? As pessoas param de trabalhar. Eu não estou entendendo o que você está falando disso. Porque Você chamou uma greve, não chamou um debate.
Não, veja bem, a gente chama greve com várias intenções. A greve é para resolver problema, é para protestar e é para debater. Eu sonho com uma greve geral nesse país e é por isso que a gente sempre defende que greve geral não é para ficar em casa, é para se debater. Mas na última greve você foi contra a greve? Não, veja bem, aí é que está um outro problema, né? Eu, sinceramente, quero tomar cuidado aqui, porque eu fui tanto usado pelo meio de comunicação na época, diziam até que eu queria ser candidato a presidente da CUT, que estava traindo o Meneghel. Não é nada disso. O que existe é o seguinte... Você não quer ser presidente da CUT? Nós somos uma categoria que tinha, felizmente, dado os primeiros lances de luta, apontando para o Brasil, luta contra as emissões. Paramos a Auto Latina, paramos a Arteb, Saks, outras várias empresas e conseguimos, inclusive, estabilidade em alguns casos, intimidar os empresários em outros casos e fazer acordo em outros casos. Foram 6 dias de greve em média, cansou, lá a gente faz um dia de greve, perde um dia de greve e a gente não pede para o patrão pagar. Depois, a gente tinha a intenção e defendia a tese de que a situação era tão grave que o dia da greve geral, para nós, era o dia 15 de março, exatamente no aniversário do governo Collor de Mello. Levamos o debate para dentro da CUT, a CUT fez uma análise correta e verificou que não era possível ser greve geral no dia 15 de março. Mas, no departamento de metalúrgico da CUT a nível nacional e no estado de São Paulo, se aprovou a greve geral. Chegou o dia 15... No departamento se aprovou a greve geral? No departamento departamento? No departamento de metalúrgico. Mas consultaram os metalúrgicos claro, antes? Eram pesquisas? Foi no Congresso dos Metalúrgicos, tá certo? Foi no Congresso em Vitória. Né? Hoje são 1 milhão e 150 metalúrgicos no Brasil inteiro. E quantos que entraram em greve? Na época, infelizmente são nós, tá certo? No dia 15. Então não foi um sucesso. Nesse dia 15 não foi um sucesso. No dia 15, ok? Porque a gente imaginava que entrasse pelo menos quem disse que iria entrar em greve. Mas isso cansou, criou frustração, os trabalhadores reclamaram, acharam que mais uma vez, está vendo? Mais uma vez só nós e tal, teve problemas. Respeito a realidade de cada sindicato, de cada categoria do país. Mas chegou a campanha salarial. E na campanha salarial, gente, nós fizemos 36 dias de greve até. 36 dias de greve com vitórias. Lembra que enquanto os companheiros de São Paulo, que eu respeito, inclusive também respeito o meu deles, que conseguiram 89, momentinho, enquanto eles conseguiram 89, nós conseguimos 168, porque continuamos em greve, ok? Mas foram 36 dias de greve. Quando chegou o dia 22, 23, nós avisamos na CUT, ó, gente, não dá, o pessoal está cansado, eu acho que nós temos que defender a greve, mas eu, como dirigente sindical, represento a vontade dos trabalhadores e é esta a vontade. E eu não fiquei feliz porque não entramos em greve. E eu expliquei para a sociedade porque não entramos em greve. Teve gente que não fez e não explicou. Agora, acho que ele fez uma acusação grave ao Medeiros. Você gostaria de ser presidente da CUT, não? Você mencionou. Gostaria, claro. Você acha que sou bobo? Você é candidato? Acho que eu tenho capacidade, acho que eu sou competente então, os meios para de comunicação tal. não estavam tão errados quando achavam que você queria ser presidente da CUT. Não, os meios de comunicação estavam errados quando diziam que nós não fizemos a greve para tentar prejudicar o Meneghel. Nada disso, tá certo? Agora, eu querer ser presidente da CUT é uma coisa, outra coisa é respeitar as instâncias, respeitar o próprio companheiro Meneghel, que muitas vezes é vitimado, tá certo? E por essa razão nós temos que agir muito companheiramente. Eu quero deixar claro, inclusive, uma coisa. A CUT está nesse momento reunida no Cajamar. 5 dias de reunião. Gente, eu estou tão feliz, um processo dinâmico, muito bom, alguns erros de reconhecimento, alguns acertos. A CUT, de fato, ela está consolidada como a central mais importante do país e será a central mais importante do século se pôr em prática isso que eu estou falando aqui agora, que é uma estratégia. É só a questão do Medeiros. Nós voltamos. Você, só para completar a roda, a gente... Não, você disse que o Meneghel é vitimado? Vitimado em que sentido? Porque deram tanto pau no companheiro Meneghel que eu achei um absurdo. Tá certo? Quem deram? Os jornais, especialmente os jornais. Tinha jornalistas que diziam assim, fazia até comparação do Meneghel a malucos, a doidos e tal. Eu fiquei muito feliz com a declaração e com o artigo do Luiz Nassif, quando eu estava em greve de fome, mas também fiquei meio triste porque, enquanto ele me elogiava, ele criticava o Meneghel. E aí, eu me sinto atingido com esse cidadão do governo Collor de Mello, chamado Humberto não sei do quê. Cláudio Humberto? Esse desgraçado, só de pensar já cheira mal. Ele, quando chamou o Lula e Meneghel de milhante, me atingiu também, sério. Completar a roda. O Milton, o Ricardo Corte e o Marco, por favor. Vê lá aí, Ricardo. Milton. Vicente, você estava falando do comportamento do Meneghel, se comparou aí ao Meneghel, você se sente atingido. Recentemente o Medeiros, que você também citou,
deu uma entrevista que causou muita polêmica, né? Ele fez algumas declarações que foram consideradas absolutamente machistas. O comportamento do sindicalista, do metalúrgico, como é que você vê o comportamento? Ele tem que mudar? Está mudando o comportamento do metalúrgico, não? Bom, primeiro eu queria só aproveitar a oportunidade, porque o Medeiros está convidado para esse encontro. Eu quero que ele venha. Responde ali a questão do Ricardo. É que você falou que ele era um oportunista. Eu preciso ocupar o Sindicato da Luz da América Latina. Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que está sendo convidado. Eu não quero que o Medeiros, ao ouvir o que eu vou falar agora, você convidou ele um fique oportunista milindrado e vai embora. Tá Esse certo? debate é de tudo, inclusive oportunista. Não, ele é oportunista com referência às coisas novas. Ele não tem proposta nova. As propostas que a FS defende são propostas de contrato coletivo, são propostas que nós teremos desde 78. Luta contra essa instituição do Justiça do Trabalho, que infelizmente ela é maldita nesse país, ela tem tomado decisões erradas. Tudo isso, eu me refiro a isso. Agora, chamar uma pessoa de oportunista não é condenar. Ora, o Rainho foi oportunista, parabéns pelo Rainho, embora seja corintiano, tá certo? Fiquei chateado. Você é o quê? Quer dizer, Sou corintiano, tá certo? Você é corintiano, você chama o Medeiros de oportunista, você é CUT, ele é ação, ele é força sindical. Perfeitamente. E eu quero dizer assim que eu reafirmo e mantenho as minhas críticas à chamada força sindical. Agora, Vicente, Entretanto, um momentinho, o Medeiros, ele é representativo. Ele é presidente do sindicato, o maior sindicato da América Latina, de fato. Agora, Vicente, Nós temos tido a oportunidade de conversar, e quando entrou em greve a sua categoria, eu tomei o cuidado de mandar telegrama para ele, para Osasco, para Guarulhos, tomei o cuidado de recomendar aos companheiros da CUT que vamos lá apoiar o pessoal. Isso é importante, porque na hora da luta, a gente se anima. É por isso que eu queria convidar, aproveitar a televisão, para dizer, Medeiros, vamos ao debate. Eu sei que essas suas declarações ao interview, nós nem falamos entre nós, peão. Nunca aconteceu isso. O que acontece é piadinha Não nos setores. mesmo? Não. Você não Da conversa de forma mulher? que ele falou, não. Ah, então eu estou no outro mundo. A não ser dizer porque sou nordestino, eu estou no outro mundo, tá certo? Ele não simbolizou eu fiquei o metalúrgico com vergonha quando eu li aquilo, tá certo? E eu respeito a indignação das mulheres diante de tal Mas comportamento. o Lula Não uma vez deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja falando um pouco sobre isso também. Um pouco. Ele disse algumas coisas que não tem nada a ver com o que ele falou. né? Primeiro que ele não se referiu a nenhuma mulher. Eu me lembro, faz muitos anos. Ele não se referiu a nenhuma coisa- mulher. Não, ele só falou que era um cara que gostava de namorar. E quem é que não gosta? Tá certo? Não, ele citou Ô, pessoas. Ricardo, ele foi- você que Não. circula entre os metalúrgicos e tal, eles não conversam mesmo essas coisas? Eles discutem só salário. A gente Entrevistado não, você. não, não, Só a vim gente fazer dis- pergunta e não consegui ainda. A gente vamos lá. discute, a gente Só um se discute. Quem é que não discute? Quando uma companheira na categoria vê um homem bonito, fala, que homem bonito. Quando um homem vê uma mulher bonita, poxa, que mulher bonita. Só isso. E é natural você ter desejo de Só casar isso. com alguém. Agora, você expor isso numa entrevista a nível nacional, colocando as pessoas em ridículo, isso jamais. Agora, Vicente, o metalúrgico não é conservador, não é machista? Eu acho que a sociedade brasileira ela é machista. E eu primeiro quero declarar que eu também eu me considero vítima do machismo. Eu me considero isso porque é uma maneira que eu tenho de discutir os meus erros e a partir daí tentar consertar. As mulheres nesse país hoje, as companheiras têm conquistado, imposto espaços. Eu queria aproveitar para valorizar a adesão do Congresso do Partido, que aprovou 30% de participação. É uma coisa nova e, portanto, nós temos que combater a partir daí. Mas é bom lembrar que a questão do machismo, ela se dá das várias maneiras. Ela se dá em qualquer nível, inclusive. No nosso caso, as companheiras têm jornada dupla de trabalho, trabalham em casa e trabalham na fábrica, recebem cantada das chefias, às vezes ela, se não sair com o chefe, é mandada embora. Teve um desses que chegou nos procurando chorando por causa de tal absurdo. Tem companheiras que, infelizmente, abortam no pé da máquina, abortam por pressões, porque não é respeitada. E por isso é que a mulher merece ser respeitada, não merece ser colocada da maneira que foi colocada, ainda mais pelo dirigente de trabalhadores. É isso que eu estou querendo Vicente, referir. Antes de passar para o Ricardo, só aproveitar o gancho, os telespectadores Eduardo Stropa, aqui de São Paulo, e Fábio de Carvalho, de Cidade Oceana, Praia Grande, eles levantam a questão de por que vocês não se unem à Força Sindical e CUT para combater os problemas que o povo vem enfrentando. Eu queria responder o seguinte, primeiro que nós temos que ter a paciência, a serenidade, de que se na família a gente se desune, tem gente da família que votou em Collor de Mello, gente que votou no Lula, na igreja, em todos os lugares há essa divisão, no movimento sindical não seria diferente. Agora, eu acho que é possível a gente caminhar para a unidade, mas a unidade através da ação. Eu não quero me unir com um dirigente sindical que eu tenho divergência, só abraçá-lo, porque eu não sou nenhum palhaço, nem sou nenhum ator, tá certo? Eu quero que, quando a gente acabar de se abraçar, tenhamos o mesmo comportamento na fábrica. Sabe por que o sindicalismo é fraco no Brasil, gente, a sindicalização? Porque muita gente tem medo de ir ao sindicato, porque tem medo de ser mandado embora. Tem dirigentes sindicais que chamam a polícia, que dedura trabalhadores. Isso tem que se acabar urgente.
Tem que se varrer. Não estou dizendo que é o Medeiros isso, mas tem muitos dirigentes sindicais que têm essa postura. Então, a unidade se dá através, primeiro, da participação dos trabalhadores. Não é possível você querer a unidade, ser contra uma direção e não se filiar. Então, eu acho que todo mundo tem a obrigação de ficar filiado ao sindicato. Segundo, vamos criar oposições, vamos chamar a direção. Você viu o Congresso da CONTAG? Que coisa bonita. Se uniram. Isto é possível, companheiro. Nós nos dispomos a isso desde que com ação concreta. Isto é, a ação real e não a união falsa. Ricardo Couto, por favor. Vicentino, nós publicamos uma matéria ontem no Jornal do Brasil sobre meninos de rua. Você falou agora há pouco de meninos de rua aqui, né? Mostrando que eles estão ganhando, em média, 11 mil cruzeiros por dia, o que dá 7 salários mínimos por mês. E eu fiz uma comparação com o salário médio dos metalúrgicos do ABC, está próximo disso, né? De quanto? 7 salários mínimos por mês, em torno de 280 mil cruzeiros, mais ou menos. Dá papel que eu dou um número exato, tá aí. Bom, de qualquer maneira, alguma coisa próxima que os meninos de rua ganham vendendo chiclete, né? Um país que chega a esse ponto, quer dizer, um menino que não estudou, que está na rua vendendo chiclete, que ganha quase a mesma coisa, próximo de um metalúrgico do ABC, que é o mais bem pago do país, o que significa isso no Brasil, nesse momento? E se você, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, não teme ficar como presidente do sindicato sem sócios, na medida em que eles vão descobrir que é melhor vender chiclete na rua do que trabalhar na fábrica? O primeiro que eu acho de profundo prejuízo para a economia brasileira é a economia informal. Acho que a CUT aprovou com muita clareza a preocupação com esses setores. Porque eu também defendo a ideia de que o Brasil precisa estar de fato organizado. Segundo, jamais, Ricardo, eu ia entrar em competição. Primeiro que eu tenho dificuldade de acreditar que esse menino de rua ganha tanto assim. Porque mora debaixo do viaduto, não tem sempre pessoas que o manipulam. São assassinados quase todos os dias. Essas crianças que deviam ter o direito ao carinho, à brincadeira, estão morrendo todo instante. Então eu acho, é preciso tomar cuidado com o que está se falando, porque esses dados, eu não sei exatamente se é bem verdade. O que precisavam, e aí eu fiquei feliz quando estive na União dos Estados Unidos. Eu não vi menino de rua lá, embora tenha visto grandes na rua, mas menino eu não vi. E eu acho que a responsabilidade ela é de todos nós. O crime que está se cometendo, quanto menino de rua, que tem que ser considerado um trabalhador forçado. Esse negócio é muito sério, Ricardo, e eu acho que nós precisamos pensar com mais seriedade. Você falou da economia informal, e você sabe disso, na Brastemp aconteceu isso, na COFAC, é cada vez maior, na Auto Latina, as adesões de demissões voluntárias, né, que abrem a lista, e muitos metalúrgicos acabam aderindo a essas listas voluntárias e tal. Aí junta o dinheiro do fundo de garantia, indenização e abre um boteco, vão vender alguma coisa. Claro, mas essa história da admissão voluntária... no país inteiro. Eu concordo com como você. É que vocês que representam um setor organizado, está vendo esse outro lado do Brasil? Nós estamos muito preocupados com isso, embora eu quero confessar para você que a discussão sobre o voluntariado nós participamos, pelo menos para garantir o critério, que é uma forma menos traumática, mas eu quero declarar que a admissão voluntária é uma admissão suicida, é um suicídio coletivo. As pessoas às vezes fazem admissão voluntária, mas não tem mais a quem vender. Não existe economia capaz de sustentar todo esse povo. O importante é ter produção. Não porque os trabalhadores são sindicalizados, mas porque são trabalhadores e que têm direito ao trabalho. Eu me preocupo muito com a dimensão de postos de trabalho nesse país. Vicente, você disse... E eu estou vivendo esse drama todo dia no meu bairro, na minha região, com os meus companheiros. Estou sentindo como é que está o clima com as famílias. Está se matando todo dia, jovens envolvidos com droga. E não é filho de rico, não. É filho de operário, de químico, mulher violentada. É filho de operário, de metalúrgico, de professor, que está todo mundo querendo emprego e não arranja. Essa é uma gravidade que precisa resolver isso urgentemente. Se nós fôssemos um país sério, já tinha caído muita gente nesse país. Marco Damiani, por favor. Existe esse problema na base da sociedade. Você disse antes que apoia a classe média em muitas das reivindicações que ela tem feito ultimamente, algumas manifestações. Nesse sentido, uma pergunta, talvez uma resposta sua, dirigida a essa camada da sociedade. Um carro da Ford, um Escort, em abril estava custando 2 milhões e 500 mil cruzeiros. Hoje, o mesmo carro está custando 14 milhões de cruzeiros. Ali na tua base, em São Bernardo, e você tem instrumentos para dizer para a gente se esse tipo de aumento foi justificável ao longo desse ano, quase 300%. Olha, primeiro, assim, nós defendemos que é o fim da miséria, uma política de crescimento econômico, mas nós achamos que com a distribuição de renda, até a classe média melhora sua condição de vida. Nós defendemos a melhoria de condição, porque a classe média ela é muito engraçada muitas vezes, ela é muito omissa de participação. Eu conheço nas fábricas, a gente faz greve, tem classe média que não participa.
fala até diferente de nós. Às vezes, por exemplo, nós temos um operário que quando está de manhãzinha na fábrica, ô companheiro, bom dia, como é que vai? A classe média já fala diferente, fala, oi colega. Chega o final de semana, o danado da classe média já fala, olha, eu estive no teatro, o peão fala, ei, fui no bar de Zé Mané. Quer dizer, é uma vida diferente. Ou então, se o cara chega meio queimadinho, a classe média já fala, não, eu fui na praia, mas naquela praia de Santos Bonita lá no Guarujá. O peão fala, você queimou de quê? Não, praia é coisa nenhuma, eu fui encher a laje do meu colega. Sempre tem uma diferença. Na verdade, tem muita gente da classe média que está comendo frango e está rotando peru. Essa é a grande realidade. Sim. E nós não queremos isso. Sim. Nós queremos que a classe média tenha o direito a ir ao teatro, ir ao restaurante, pagar condomínio, ir para a faculdade, viver bem e ter o carro. Em primeiro lugar, então queremos defender o padrão de vida. Segundo, esse carro que a classe média ainda consegue comprar alguns, lamentavelmente a situação se complica, porque desse carro, quando ele compra, na verdade ele está dando 24% para o patrão, 35% para o governo, 35% de matéria-prima, 11% para o revendedor e apenas 3% para quem fabrica o carro, que são os trabalhadores. Isso é um absurdo e por essa razão, no dia 11, depois de amanhã, nós temos uma reunião em Brasília e nesta reunião em Brasília estarão lá todas as montadoras, revendedores e nós para discutirmos o diagnóstico dessa indústria. Nós achamos ser plenamente possível o carro ser vendido mais barato nesse país para que o povo possa comprar e para que se possa também garantir emprego. O sindicato tem alguma conta de quanto pode custar? Qual é o preço justo de um Escort, por exemplo, de 14 milhões? Veja bem, o que eu sei dizer é que nós não temos o preço justo. Nós estamos constatando que essa constatação de que os caras que há 6 anos atrás lucravam 10%, agora é 24%, e que nós há 6 anos atrás tínhamos 6%, agora temos 3%, essa política é possível se modificar. Primeira coisa é essa. Segundo lugar, o que eu constato é que eu, quando descobri que os trabalhadores brasileiros das montadoras ganhavam 10 vezes menos do que os trabalhadores americanos ou europeus, eu pensava que o carro também era 10 vezes mais barato. Mas, infelizmente, por exemplo, um Monza aqui que está em torno de 25 mil dólares, no mesmo estilo que é o tal do Cavalier nos Estados Unidos, está 13 mil dólares. É um absurdo, está muito caro o carro brasileiro. E nós não queremos que aumente o preço do automóvel. Para concluir a roda, o Vitor Nunes tem uma pergunta, por favor. Ô Vicente, você falou em debate e unidade, né? A CUT está discutindo perspectivas para sair da crise. Agora, recentemente, a CUT fez seu Congresso Nacional, que acabou com um tumulto, um pequeno tumulto, um incidente, né? Quer dizer, dentro da própria CUT há uma dificuldade em se conseguir uma unidade de ação. Esta semana a direção da CUT está reunida no Instituto Cajamar. E pouco depois do Congresso você defendeu que as tendências internas da CUT, que não se submetesse às decisões tomadas nas assembleias, no Congresso, deveriam sair mesmo da CUT. Como é que a CUT está refletindo sobre isso? O primeiro, o Congresso, infelizmente, só repercutiu a notícia da briga que foi no final do Congresso. Mas tiveram tantas deliberações importantes, tanto projeto bonito, que hoje coloca a CUT como uma central credenciada para representar, de fato, os trabalhadores desse país. Em primeiro lugar, isso. Agora, também acho que a forma de fazer congresso, como foi feita, eu acho que ela deve modificar. Nós não podemos fazer congresso que começa às 5 horas da manhã, termina à meia-noite, ninguém descansa. Um congresso onde as pessoas vêm muito mais preocupadas com a direção do que com o tese, muita gente vem assim. Um clima tenso, que eu me confesso muito mal naquele processo. Isso é extremamente desagradável. Por que acontece isso? Eu defendo. É porque, neste caso, houve um equilíbrio de forças. Entre as várias tendências, especialmente o grupo chamado Antártica, que são outros grupos que se unificaram contra a articulação. A esquerda atrasada que você falou? Um momentinho. Neles tem esquerda atrasada. Bom, mas tem outros que equivocados, vamos dizer assim. Bom, então... Está cheio de esquerda na CUT. Claro, a CUT tem a conservadora, tem a equivocada, tem... Mas em que lugar? Nós somos de esquerda. Agora, o que nós entendemos é o seguinte, é que nós não podemos... Veja bem, nós não podemos pensar numa sociedade futura, como todos nós pensamos, e esquecer a realidade concreta hoje. O debate é exatamente esse. Ora, tem gente que não admite você conversar com o empresário. Tem gente que não admite, as teses, vocês viram lá, tem gente que não admite você conversar com o governo. Porque o Meneghel foi lá, isso, né? Sim, companheiro, não condenaram. Ora, o problema não é ir conversar, o problema é ir com propostas claras e respaldado pela base. Quando eu fui falar com a velha, nós estávamos parando a Paulista. Quando eu falei com o Mário Amato, no outro dia fizemos 36 dias de greve.
Quando eu falei agora com o ministro Java Passarinho, fizemos 14 dias na folga. Vocês falaram que o Collor vai ficar 2 meses de greve, né? Olha, eu quero dizer, eu posso estar cometendo um erro histórico, mas eu que já pedi tanta audiência ao Collor de Mello para discutir política e para discutir a rádio que nós estamos querendo, e que a gente sabe que está para faltar rádio para quem votou nele e não para os trabalhadores, que eu tenho muita dificuldade. Eu não sei, pelas informações que eu tenho, diz que o homem é danado. Você senta, ele parece uma máquina, que está lá, paradão, Vicente. não ouve, só fala. Isso é muito sério, mas se for o caso... Mas você vai lá falar. Sabe, eu converso com Deus e todo mundo, para buscar a solução para esse país, para levantar a esperança, para levantar o ânimo, porque o nosso povo precisa se animar. Vicente, antes de voltar ali ao Vitor, no meio da resposta que você estava dando para ele ainda no primeiro bloco, você disse, a imprensa só noticiou a briga no final do Congresso. Eu queria fazer uma pergunta bastante específica. Todas as pessoas que vêm aqui, ou quase todas que sentam nesse Roda Viva, sempre dizem que a imprensa fez alguma coisa de errado. Eu vou citar para você os últimos exemplos, que são várias tendências e vários setores. Teve o Lobo, reitor da USP, o Brizola, do PDT, o Alcine Guerra, do governo, o Medeiros, da Força de Cálculo. Até a Júlia Gant esteve aqui e se queixou da imprensa. Será que a imprensa brasileira é a pior imprensa do mundo? Que todo mundo acha que ela só noticia tudo errado e só noticia o que... Eu acho que... Eu fico você já, feliz saber desculpe, que todo mundo tá você já fez criticando. duas referências à imprensa, como alguém disse, não, mas a imprensa... Tá bom. Mas eu fico feliz saber que não sou só eu que estou falando, então tem alguma Mas aí, coisa então, o que errada. tá Eu fazendo acho. de errado? Eu acho que o papel da sacaneia muito. acho que o papel da imprensa é um papel muito importante nesse país. Mas vamos ser francos, gente. Dependendo do editor, eu sei que o jornalista é violentado muitas vezes, cobra matéria, não sai, ou sai de forma que muitas vezes não ajuda. É por isso que a gente defende que haja democracia no meio da comunicação. Essa democracia, nós estamos brigando por uma rádio. Nessa nossa rádio vai falar o patrão, sim. Vai falar vai falar o Medeiros, quem quiser, porque o debate franco vai nos ajudar. Mas lembra da campanha do Lula? A campanha do Lula, a edição da Dona Globo foi um espetáculo, né? Que fez com que Lula fosse o pior do debate, embora eu acho que ele não tenha sido lá essas coisas como eu gostaria que ele tivesse sido. Então a imprensa tem esse papel. Agora, é claro que o que a gente defende não é o fim da imprensa. Veja bem, você disse, ele não foi lá o que eu gostaria que tivesse sido. Claro. De repente, por que o peso pode ser, não estou discutindo se é ou não, por que o peso pode ser mais para a edição da Globo do que o fato de o Lula não ter sido lá aquilo que você gostaria que ele fosse? É porque, no caso da Globo, a Globo foi o camarada que criou, foi a televisão, foi o meio de comunicação que criou a imagem do governo Collor de Mello. Se perguntar ao telespectador quem é o governador de Alagoas, a gente vai precisar de 2 minutos para saber quem é hoje, mas daqui tempo a gente sabia quem era. Um caçador de Marajá, um homem bonito, esperto para danado, que fazia todos os gestos, jogava bola, corria, andava de moto contrabandeado, o diabo 4. Então a imprensa tem esse papel. Agora, de qualquer forma, o que nós queremos não é acabar com a imprensa, é que ela seja mais aberta, mais democrática, mais franca. Às vezes a imprensa não é usada como desculpa Não, para certas coisas. Por exemplo, não. você acabou de fazer esse paralelo, o Lula e a TV Globo. Você criticou a TV Globo, mas no fundo você disse, o Lula também não foi Sim, como mas eu gostaria que ele fosse. mas não é na mesma proporção. Eu estou falando uma coisa que é consensual. Agora, eles pegaram as partes piores e acabaram de quebrar. E não podia fazer aquela edição um dia antes das eleições. Senão a gente ia fazer também, tá certo? Mas tem outros exemplos também. O que eu acho é que tem que haver espaço para a sociedade. O que eu acho também é que os jornais deveriam ter sempre espaço para o movimento sindical. Pode ver que todo lugar do mundo, quanto mais avançado é o país, mais o sindicalismo é forte e é participante. Vicentinho. Ok, mas eu queria responder a Só pergunta do responder Vitor, que agora, eu acho que é importante. completar a pergunta se do puder. É o seguinte, Vitor, eu acho que, apesar do positivismo, né, e do debate que foram francos do Congresso da CUT, eu acho que a forma de fazer Congresso precisa mudar. Eu defendo a ideia de que nós devemos fazer um Congresso que primeiro ter tempo até para lazer. Imagina alguém vem do Rio Grande do Norte, lá de Acari, aí vem para São Paulo, quer conhecer a Praça da Sé, não tem tempo, quer conhecer o metrô, não tem tempo, e assim vice-versa. Segundo, eu acho que tem que ter uma dinâmica no Congresso que valorize os estados, para que a gente tenha de uma forma global informação de todo o país e aí a gente fique grande. Terceiro, eu defendo a tese e quero debater com fraternidade com os companheiros do movimento sindical, de que nós devemos desenvolver um projeto onde Congresso para discutir tese, programa, etc, 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 é um Congresso. E eleições seja separada do Congresso. Você está em campanha, hein, Vicentinho? Não, um momentinho. E mais. Eu defendo e gostaria que a gente queimasse a pestana para discutir, porque eu defendo a tese das eleições diretas para a Central Única dos Trabalhadores. Sei que não é uma coisa fácil,
sei que eu estou dando uma posição que choca muito os companheiros, mas nós temos que enfrentar esse desafio do novo, e eu quero dizer para vocês que eu prefiro que o companheiro Meneghelli seja presidente da CUT com 51% dos votos dos filiados do país inteiro, do que esse 51% das... Ele concorda com a sua tese, Meneghelli? Acho que ele concorda, eu não consigo com ele. Eu concordo. já tive a oportunidade de colocar numa reunião da nossa articulação essa questão, todos eles ouviram, mas não chegamos a debater ainda. Tá Ouviram e ficaram calados. Mas eu acho que ele concorda. Ele tem um princípio. Pela ordem, por favor, Jaime Martins. Primeiro, uma observação. Não tivemos aqui hoje o príncipe de Petrópolis, mas parece que temos aqui o príncipe do sindicalismo brasileiro. Obrigado. Duque do BC. O anúncio, pois é, o anúncio que você fez do seminário aí, Acender a Chama, me coloca uma dúvida e uma questão. Pelo nome de alguns dos convidados, Mário Covas, Darcy Ribeiro, isso me coloca a seguinte dúvida. Será que não se trata de aproveitar o sindicato para uma articulação do PT, tendo em vista interesses eleitorais futuros? Ok. Segundo, tendo em vista os nomes nacionais que foram anunciados como presentes, o temário parece que será de problemas nacionais. Agora estou vendo, inclusive pela imprensa de hoje, que o seu sindicato é um sindicato local, de São Bernardo e de Diadema. Será que temas locais estão sendo considerados, por exemplo, como o que aparece na imprensa de hoje, o esvaziamento do ABCD em função da interiorização da indústria, inclusive indústrias que estão se retirando já do ABCD para Boituva e outros municípios do interior. E uma segunda questão local também de interesse, creio, para um temário de um seminário dessa natureza. 8 anos atrás, um trabalhador metalúrgico aí do ABC ganhava um salário de $1.000. Hoje está ganhando pouco mais de 200, correspondente a pouco mais de $200. Esses temas vão para o Congresso? Esse seminário? Só emendar. Se você muita pergunta, eu não consigo gravar no meu computadorzinho aqui. O que você acha quando empresários dizem que o sindicalismo do ABC inibe investimentos na região? Então, primeiro, obrigado pelo príncipe do sindicalismo brasileiro, mas eu quero me colocar aqui com humildade para dizer que, primeiro, eu não sou dono da verdade. Eu sou um companheiro que estou preocupado com a fome, com a desesperança, com o desemprego. Quero felicidade, é verdade. Quero que a gente tenha esperança. Quero que a gente tenha felicidade, se alimente, viva, tenha lazer. Mas eu não quero me colocar aqui como prepotentemente, eu quero me colocar com muita humildade, até porque eu não quero ficar somente, eu quero ficar ouvindo também. Quero ouvir outros. Quero ouvir outros do PT e que não são do PT. Quero falar para outros do PT e que não são do PT. Quero ouvir outros que não são da CUT e também que são da CUT e falar para esses também. Não é uma articulação eleitoral? Primeiro lugar isso. Segundo, que nós somos os principais defensores de uma tese que já foi aprovada no Congresso da CUT em Belo Horizonte, de que a central sindical tem uma concepção muito clara, uma concepção de massa, democrática e classista, independente de partidos políticos, independente de igrejas, de religiões. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, com muito prazer, mas eu quero dizer para vocês que jamais permitiria que o nosso sindicato fosse instrumento de qualquer partido. O que nós fizemos foi porque nós estamos sofrendo as consequências da crise, estamos sofrendo as consequências das demissões, esses temas todos serão abordados, embora, além disso, nós teremos seminários específicos para cada assunto do sindicato, para tratar dessas questões. São assuntos importantes. Agora, nós também sabemos que tudo que está acontecendo conosco, baixar o salário, perder emprego é em função de política criminosa, recessiva, que está sendo aperfeiçoada pelo Collor de Mello. Você acha que... Em segundo lugar, o empresário que diz que está indo embora, o que a gente não estimula o investimento no ABC, esse empresário que diz isso, ele tem uma postura, vamos dizer, ideologicamente sagaz. Ele fala isso, mas é um profundo desrespeito aos trabalhadores do Brasil. Ele quer dizer, em outras palavras, que o restante dos trabalhadores brasileiros são pelegos que não participam. A Brastemp inventou de fazer uma fábrica em Rio Claro, lá o sindicato já se filiou a CUT, está se preparando para a luta. Segundo lugar... Não vai ser nenhuma Brastemp lá, né? Amanhã ou depois, eu não sei a data exatamente qual é, vai ser inaugurado um novo parque industrial em São Bernardo do Campo. É o parque da Otis, que vai instalar uma nova fábrica com muita gente. Portanto, o que está acontecendo na nossa região é que não cabe mais fábricas. A cidade cresceu demais. Eu sei que eles encontram o sindicalismo forte
competitiva, combativa, etc. Mas, por outro lado, o Brasil inteiro, os trabalhadores serão muito fortes e vão evoluir. É só mudar muitas direções sindicais. Bom, com essa observação, você respondeu ao Odair da Silva, aqui de São Paulo, que também perguntou sobre a saída das grandes indústrias do ABC. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do PT. O Roberto de Souza, de São Paulo, telefonou parabenizando você pelo trabalho, mas perguntando se você não acha que a CUT deveria ser mais desvinculada do PT, se ela não melhoraria. E você disse que você é do PT, mas, enfim, a CUT não tem nada a ver com o PT. Eu perguntaria, quantos dirigentes tem na CUT que não são do PT? Olha, nós temos dirigentes, nós temos dirigentes do PCdoB, na direção, na direção, claro, do PCB, do PDT, nas direções nacionais tem dirigentes do PMDB, a Margarida Alves era do PDS na Paraíba, tá certo? Essa garantia nós queremos dar. E eu quero dizer para o telespectador que nós vamos lutar cada vez mais. Sabe por quê, gente? Não é por uma questão de dar satisfação ao povo, não. É apenas por uma questão de concepção sindical. Uma central que vai ser instrumento de um partido, ela diminui o seu papel. Quem está no sindicato é quem quer 40 horas semanais, quem quer emprego, quem quer salário. E todo mundo quer isso. Agora, o partido já é uma outra coisa, quem concorda com o seu programa. Esse cuidado nós vamos tomar, e é por isso que o nosso sindicato tem trabalhado tanto para isso, que se há 11 anos atrás nós temos 34 mil sindicalizados, nós agora estamos com 92 mil sindicalizados. E ainda ousamos não cobrar o imposto sindical e cobrar zero de assistencial e construir o que nós estamos construindo lá. Vicente, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu tenho uma condição privilegiada porque eu estou fora da imprensa agora. Na campanha eleitoral de 89, eu vi, isso ninguém me contou. Quando o Collor estava saindo da TV Record, depois de um programa, ele foi cercado, o carro dele foi cercado por jornalistas, fechado por uma Kombi de uma televisão, e o pessoal batia com a câmera no carro dele enquanto cantava a música do Lula. Teve uma outra cena que eu vi, e o Ricardo Couto também viu. Pera. O Ricardo Couto viu também. Aquele bando de artistas da Globo ia cantar a música do Lula. Era até o Ricardo que estava coordenando a gravação. Aí os coleguinhas que davam lá para fazer a cobertura, puseram máquina no chão, papel no chão, começaram a cantar também. E o Ricardo até reclamou que eles estavam lá para fazer a cobertura e não para fazer campanha política. É essa a imprensa que é contra o PT, Vicentinho? Me explica direito que eu não estou entendendo. Bom, primeiro que eu acho que você me fez emocionado agora, porque foi um grande momento, a oportunidade que o Brasil perdeu. Não, a campanha do Lula. Uma campanha bela e bonita. Segundo, fiquei mais feliz por saber que os funcionários da Globo e de outras televisões optaram pelo companheiro Lula. Você só está sabendo disso agora? De muita felicidade. Não, você agora colocou coisa que eu não sabia. Isso é muito importante. Mostra que esses operários, câmeras-mens, acendedor de lâmpada, aquelas pessoas todas, repórteres, estão no caminho certo da modernidade. Agora, no carro. Uma coisa são, e é por isso que eu tomo cuidado na nossa Assembleia. Eles se anteciparam ao caso da Ford. Uma coisa por isso que eles são modernos. Os trabalhadores da Globo, outra coisa é o senhor Roberto Marinho. Uma coisa são os trabalhadores dos jornais, outra coisa são os donos de jornais. Mas falou em imprensa. Aí é a diferença. Apesar de que eu reconheço que há dono de jornal mais ou menos democrático. Vicentinho, você falou várias vezes do dia 13 São Bernardo do Campo, vigília e tal, mas não ficou claro ainda o que vai acontecer sexta-feira, dia 13 em São Bernardo. Dia 13 vamos fazer o seguinte. Qual é o objetivo desse movimento? Queria aproveitar para convidar todos vocês aqui e quem está nos assistindo. Nesse dia 13 é o dia, inclusive se coincide com a adoção do AI-5, inclusive. É um dia de luta pela cidadania, por esperança, querer produção, querer dignidade. Nós vamos fazer já de manhã uma passeata com tochas acesas, chama da esperança, até o sindicato do Paço Municipal de São Bernardo. O companheiro Djalma de Souza Bom, que está aqui comigo, meu grande companheiro, que foi comigo aos Estados Unidos, se prepara lá o Paço Municipal, que é de lá que nós vamos sair, vamos subir na Marechal, vamos até o sindicato, e lá no sindicato a gente começa os debates. Serão esses debates que eu me referi, as igrejas, depois empresários, depois partidos políticos, depois governantes, depois dirigentes sindicais, com música, com muita alegria e também com debate sério. Vicente, eu queria saber Um minutinho de cada vez, por favor. Eu queria saber qual é a tua matriz política. A gente conhece a história do Lula, ele veio de Pau de Arara, do Nordeste, para cá, e formou-se politicamente no ABC, fazendo sindicalismo. O Meneghelli disse que entrou para o sindicato quase que sem querer. Ele era um operário médio da Ford e se aproximou. E você? Quer dizer, de onde você veio? Se você já participou de um partido de esquerda? Eu sou de Acari, no Rio Grande do Norte. Aliás, tive uma reunião com os acarienses de Natal recentemente, anteontem, fiquei muito feliz, porque eu sou um conterrâneo do Dom Eugênio Salles,
que é também de Acari. Você também fica muito feliz por isso, não? Não, porque ele é danado aqui. Mas, de qualquer forma, vim como todo nordestino veio, para cá em busca de trabalho, porque lá não tinha condição de viver. E aqui eu caí na região, trabalhei no posto de gasolina aqui em São Paulo, depois trabalhei lavando o carro, depois fiz teste para ser guarda de banco, mas eu queria dizer que eu errei na prova de propósito, porque eu não queria ser guarda de banco, mas não queria magoar o meu amigo que me acolheu, queria que eu fosse guarda de banco. Então ele está sabendo hoje, se estiver me vendo. E aí depois eu fui para o ABC, para casa dos primos meus, e lá comecei a trabalhar na TAMET, 2 anos, e hoje sou da Mercedes até agora. Sim. Eu nasci no movimento sindical do ABC. Entendo. O companheiro de Djalma de Souza Bom foi o companheiro que eu posso considerar o companheiro que me trouxe para o sindicato em São Bernardo do Campo. Sim. É claro, pessoas como o Djalma e como o Lula, eu tenho que agradecer muito, porque eu tenho 3 ídolos grandes na minha vida. Jesus Cristo, Rosa Luxemburgo e o companheiro Lula. E o maior carinho pelo companheiro Djalma. E dizer o seguinte, eu defendo aquilo que nós aprovamos. A minha matriz é o seguinte, eu defendo a sociedade socialista, mas com democracia. Democracia. Qual é o modelo no mundo hoje? Dizer que você é social-democrata. Mas não tem nenhum modelo, não existe isso. Não estamos preocupados qual é o modelo no mundo. Eu quero que o Brasil discuta qual é o modelo. Nós queremos uma sociedade em que haja liberdade, haja democracia, haja vários partidos políticos. Então, isso tem o nome de social-democracia. Haja participação da economia mista nesse país. Não tem problema quanto a isso. Agora, o que está havendo hoje, 1.500 crianças morrendo de fome por dia, 500 mil garotas na prostituição, 6 milhões de desempregados, não, aí alguma coisa está errada. Vicente, você está depositando... Agora, independente disso, eu quero viver hoje e quero defender melhoria de condições hoje. Vicente, você está defendendo essa reunião do dia 13 e tem alguma esperança de que possa ajudar a mudar o país. No entanto, desde 83, empresários, trabalhadores do governo têm se reunido. Nos últimos 2 anos, pelo menos, se fez várias tentativas para se achar uma solução. Assim como está se articulando agora, através da USP, reunião de entendimento. Você acredita nesse entendimento? Por que não avança nada nessas reuniões? A história dos entendimentos no Brasil é figurada da seguinte maneira. Sempre que você foi lá, você se encontra o governo com a foice, o governo com a corda, o patrão com a árvore e querem que a gente entre com o pescoço. Assim nunca dá. Há um outro problema muito sério, que é a questão da credibilidade no relacionamento. Eu não confio no Collor de Mello. Ele não tem jeito nem de pessoa, imagine de governante. Então, por essa razão, essa situação traz muita mais dificuldade. Agora, por outro lado, algumas questões são possíveis discutir no relacionamento com as empresas, com governantes estaduais. Eu quero dizer que não votei no Fleury, votei no Plínio Sampaio, votarei se for o caso, mas o Fleury tem tido posturas, e essas posturas são posturas importantes para o crescimento do estado de São Paulo. Governador do país inteiro, em algum lugar, tem também ter essa postura. Vamos conversar o que é possível fazer para sair. Nos empresários, gente, há uma coisa muito clara. Existe um discurso de modernidade por parte dos empresários, mas uma prática completamente atrasada, da grande maioria. Tem poucos empresários modernos nesse país. Quem são as exceções? Mesmo o Mário Amato, que é um empresário que faz um discurso moderno, ele está em cima de um elefante branco, que é a Fiesp, que não funciona. Ricardo Semel, por exemplo, vamos dizer, é um cara ousado. Não é? Porque tem aberta discussão, mas ele fez uma safadeza. Agora mandou o trabalhado embora. Não devia ter feito, já que é tão democrático. Ô Vicente, no segundo turno, você foi Maluf ou Fleury? Marco Daniel, um minutinho, por favor. É a questão que o Carlinhos levantou. Você vai fazer a mesma coisa. No segundo turno, se você segundo turno, eu estava na Alemanha, não votei ninguém. Que sorte! Mas lá já caiu o muro, hein, Vicente? Ô, Vicente. Em cima do muro? Não, estava na Alemanha de fato. Ô, Vicente, perguntar uma pergunta muito objetiva. Os sindicalistas brasileiros, ou o sindicalismo que você, representando os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, a CUT em geral, ela pretende ser dona de empresas? Eu digo o seguinte, se faz greve, se invade uma fábrica, e se o seu Ford chegasse e dissesse, tá bom, a fábrica é de vocês, administrem. Nós queremos. Vocês querem ser donos de empresas? Claro que nós queremos, por que não? Qual é o mal nisso? Não sei. Nós queremos participar, nós queremos opinar, queremos democracia interna, queremos um monte de... Se a Ford disser, olha, a fábrica de vocês, amanhã vamos contratar uma auditoria para administrar. Eu tenho certeza que sairá os melhores produtos com a melhor competência. E se tiver que demitir gente, como é que vai fazer? Olha, vamos discutir antes de mais nada. Eu acho
que no caso da Ford não precisa discutir. Não, esse de geral. Quer dizer, a CUT quer ter empresa. Ela tem como objetivo final, enquanto sindicalismo, ser dona de empresa, Deixa eu ser falar para você proprietária uma de coisa, empresa. falar uma coisa com muita franqueza, Diga. que é o seguinte, a questão das demissões. Você tem, no sindicato um dia desse, nós tivemos que demitir um funcionário, tá certo? Pois é, isso, desculpa, Tivemos que Vicente. demitir, um momentinho, tivemos que Dois demitir. telespectadores ligaram perguntando isso. Você disse agora, não, o Ricardo Semler fez uma safadeza, demitiu gente. Aí a Lúcia Nascimento e o Itamar Jimenez, aqui de São Paulo, telefonaram e disseram, mas vocês no sindicato dos metalúrgicos também demitiram os dentistas, os médicos. Tá, não, perfeito. Eu até posso ter sido agressivo com o Ricardo Semler, porque o Ricardo Semler é uma pessoa, vamos dizer, decente nesse processo, e eu respeito muito. Mas a minha frustração do Ricardo Semler é que ele podia ter conversado conosco, para buscar uma alternativa, não conversou. A Auto Latina, que é essa monstruosidade, conversou para buscar solução. Aliás, Segundo, se no houver caso greve, do não sindicato, negocia, hein? no caso do sindicato, há problemas, isso é verdade, é um sindicato que tem 248 funcionários, tem uma comissão de funcionários lá dentro que discute, que debate. Um dia desse fizeram uma grande pressão para conquistar aumento, a gente tem adotado uma política salarial que faz com que, embora ganhem pouco, mas pelo menos, vamos dizer que é o menos ruim salário de qualquer sindicato desse país. Lá ninguém é demitido. Agora, o Congresso nosso aprovou que deveria acabar com o assistencialismo. Ora, o departamento assistencial teria que fechar. Nós fizemos acordo, convênios, fechou o laboratório, os trabalhadores tomaram conta do laboratório, estão trabalhando por conta deles. A barbearia fechou, eles ficaram com a barbearia por conta deles. E assim se buscou solução. Vicente, se a resposta da Ford no próximo período for de que vai deixar o Brasil mesmo, vocês aventam a possibilidade, por exemplo, de ocupar a empresa para manter... Olha, eu sei que a Ford é extremamente poderosa e tem pessoas que falam que não adianta ficar lutando para que a Ford não feche. Eu sei disso, eu sei da dificuldade, mas eu sou daqueles que sempre costumo dizer, quem morre calado é sapo debaixo de pé de boi. Nós não. Nós vamos perder até o fim, portanto estamos com muita esperança nessa luta, mesmo porque tudo que a Ford tem dito à opinião pública brasileira é questionável. Ela fala da questão dos poluentes. Chegamos nos Estados Unidos e descobrimos que isso aí é para 94, porque a lei lá diz que dá um prazo para se adaptar. Ela fala no tamanho do motor. Aqui no Brasil tem empresa como a Esbelt, que é uma empresa que faz aquela tecnologia de motores que funcionam a óleo vegetal, que fala, não, a gente modifica isso aí sem problema. Vou nos Estados Unidos e descubro, através da Patricoff, que é possível injetar dinheiro. Vou no Fleury, o governador Fleury fala, olha, o Banespa empresta dinheiro para a fábrica não fechar. Ora, gente, qual é a desculpa deles agora? E a ação certo? dos trabalhadores? Qual é a proposta? Olha, nós fizemos uma série de atividades, passeatas, greves, manifestações, e a nossa proposta ela é muito clara. Nós queremos que a empresa suspenda o fechamento da fábrica por 6 meses, vamos abrir a fábrica, estudar para ver alternativas. Tem muitas alternativas, inclusive de participação dos trabalhadores. Agora, Vicente, sobre isso que eu queria perguntar mesmo. Parece que havia uma alternativa de uma associação de vocês com uma empresa alemã, uma empresa metalúrgica alemã. Isso, como é que está essa negociação? Foi uma empresa que nos procurou, tá certo? Para colocar, dizendo que tem condição de fazer essa nova tecnologia. Vocês que seriam é a tecnologia sócios dessa empresa? Não se discutiu exatamente isso. Se discutiu que isso são questionáveis. E eu não quero aqui me antecipar a uma coisa que é o seguinte, se a Ford disser que para buscar solução, quero dar outra notícia, em primeira mão. Fui procurado por empresários hoje, revendedores fornecedores para a Ford. Eles se predispõem a baixar o preço das peças fornecidas para que a empresa não feche. Então, gente, olha aí, é possível buscar uma solução. Vicente, 2 telespectadores telefonaram, José Roberto Galli, de Diadema, e Cícero Gregório, de Presidente Prudente. Eles perguntam se é verdade que você vai se candidatar a prefeito de Diadema. Queria completar, Vicentinho. Eu tenho uma pergunta preparada aqui só para... Você é prefeito de Diadema, senão não vale. Não, peraí um pouquinho. Se São você Bernardo, puder escolher, Campo, você não vale. vai parar no Sindicato de São Bernardo. Evidente, você mesmo já disse que é o último mandato, você não vai se candidatar à reeleição. Se você puder escolher, além de prefeito de São Bernardo, Diadema. presidência da CUT e a presidência do PT, o que o Vicentinho, se puder escolher o futuro? Perguntas difíceis, gente. Mas, primeiro, Diadema hoje é uma cidade fantástica. Todos nós temos orgulho de morar em Diadema. Se contava no passado as ruas que tinham asfalto, hoje se conta as ruas que não têm asfalto. Há problemas internos no partido que vamos com magnitude tentar resolver. Mas eu quero dizer aqui para a opinião pública que eu não sou candidato a prefeito de Diadema. Quero defender um processo de muita participação, de ampla participação, tem muita gente boa.
tem o Paulo Afonso, que é o vice-prefeito lá, que é um rapaz excelente, advogado do nosso sindicato, mas também tem o Felipe, tem o João Paulo, tem vários companheiros muito bons que podem enfrentar esse processo. O seu futuro, eu não quero. segundo o Ricardo. Segundo lugar, mas quem é eu o quero candidato declarar, do Djalma Bom? eu quero declarar, Djalma Bom é candidato a prefeito de São Bernardo e que conta com o meu apoio, não é de Diadema. Bom, primeiro eu quero declarar que este é o meu último mandato no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu sei que eu estou modestamente bem com os trabalhadores, um sindicato que faz o que está fazendo, que ganha associados como a gente está ganhando. Eu sei que eu estou bem, sinto isso na fábrica toda vez, porque eu tenho o hábito de sempre visitar as fábricas, ficar dentro da empresa, almoçar com os trabalhadores, enquanto uns almoçam lá naquela água bonita de Brasília, outros almoçam dentro da Max, dentro da Mercedes, assim, mas não tem problema, deixa pra lá. Então, eu quero dizer que esse é meu último mandato para valorizar os companheiros. Tem muita gente boa no nosso sindicato. O que eu quero é ser um instrumento. Eu tenho 3 alternativas. Ou eu volto para a fábrica, porque tenho o direito, ou eu vou para o Partido dos Trabalhadores, ou vou para a Central dos Trabalhadores. Ricardo, a minha vontade, se não ferisse ninguém, tá certo? Se não tiver problema, eu gostaria de ser dirigente da Central dos Trabalhadores. Presidente ou dirigente? Presidente. Só um minutinho, Ricardo. Mas eu respeito as instâncias, pelo amor de Deus, eu quero que não haja esse debate hoje, é muito cedo, tem muita coisa, mas vocês estão perguntando, tem que responder. Já reparou que todo político diz isso? É muito cedo. Se as bases concordarem. De fato é cedo. De fato é cedo. Vicente, Oi. Marco Damiani. o Ricardo Sembler, Carlinhos e Briggs, você por favor. Ele O Marco falou do Damiani Ricardo e você em Sembler seguida, agora. por favor. E o Ricardo Carvalho. Pronto, Ele estava Marco Damiani elogiando abriu mão. muito o Ricardo Sembler, e eu li o livro do Sembler, fui eu. E ele diz o seguinte, que se houver uma greve na Senco, que é a fábrica dele, não tem negociação enquanto houver greve. Enquanto não acabar a greve, não tem negociação. Esse que é teu Ele disse empresário isso no avançado, livro? Está no livro dele. Ele mentiu no livro. O Fleury fala a mesma coisa, você também Ele falou, mentiu no Fleury, livro. cara bom. Ele mentiu no livro. Eu não vou, você acha que eu vou ficar aqui defendendo Ricardo Sembler? Mas a verdade é que Tá lá no livro dele, é. nós temos 40 horas semanais, tem comissão de fábrica. Em geral, o hábito de você ir na fábrica, ser sempre recebido pela polícia ou pela cara feia do guarda. Quando eu cheguei, um dia desse, fui fazer assembleia na Senco, quando eu cheguei lá não tinha polícia, eu achei estranho. Depois não vi guarda. Aí eu vi lá dentro da placa, senhor Vicentinho, seja bem-vindo à nossa empresa. E eu entrei meio sem jeito, falei, meu Deus do céu, será que eu virei pelego? Aí eu entrei para dentro da fábrica. Quando eu cheguei lá, os trabalhadores tinham paralisado a fábrica, instalado o som no meio das máquinas e eu falei o que eu quis falar. Então, essa história de enquanto negocia, porque isso é burrice, tá certo? É burrice enquanto, isso é coisa de 10 anos atrás. Tá? Mas ele faz isso porque ele é inteligente, ele sabe que com isso envolve os trabalhadores e ganha muito mais com isso porque os trabalhadores estão envolvidos. Ele não é burro, não. Ô Vicente, E eu sei disso. O que você acha melhor para o Brasil? Continuar importando carros estrangeiros ou admitir a vinda de novas indústrias automobilísticas estrangeiras ou fortalecer mais a indústria automobilística nacional, o Gurgel, por exemplo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu considero burrice nós pensarmos que o Brasil vai se isolar do mundo. Eu acho que isso é uma verdadeira burrice, mesmo porque a economia está internacionalizada. O que eu defendo é que os trabalhadores daqui têm o direito, do mesmo jeito, a qualquer emprego em qualquer lugar do mundo, também do mesmo jeito. E o que eu defendo é que, ao se entrar empresa, porque entre o carro e a fábrica, é claro que eu prefiro, né, entre as duas opções, a entrada da fábrica, não é verdade? Porque vai gerar emprego. Entrar carro sem fábrica pode gerar desemprego nesse país. Então eu prefiro. Hein? De novas carroças? Pode ser novas carroças, pode ser novos carros bons. Mas eu não entro muito no discurso do Collor de Mello, não, porque ele fala muita bobagem. Ele me parece muitas vezes aquele palhaço do circo que não dá mais graça, ninguém nem ouve mais. Quando ele sai na televisão, fala, ih, já vem besteira. Então não liga muito. Tá certo? Infelizmente, essa é a grande verdade de alguém que é presidente da República. Mas eu acho que a gente tem que, primeiro, admitir que a entrada da indústria venha, mas que o sindicato participe de como é que ela vai entrar. Segundo, o fortalecimento da indústria brasileira. Isso mesmo, sem nenhum problema, nós defendemos esse fortalecimento para que a gente seja competitivo. Ô, Vicentinho, desde que eu vi você pela primeira vez na televisão, faz muito tempo, no início da sua carreira sindical, eu até como jornalista, na época eu como Carlinhos também estou afastado do jornalismo diário, tive uma curiosidade muito grande, e vontade de fazer essa pergunta a você. Eu peço licença aos companheiros, não tem nada a ver com greve, etc. Tal. Quando você começou a sua vida sindical, o pessoal brincava muito com você porque você fala igual o Lula, não? Realmente.
as pessoas sempre diziam que eu tive um complexo muito grande quando eu comecei no movimento sindical. É claro que se eu fosse mais velho do que Lula e estivesse no lugar do Lula, fazendo o que o Lula fez, que é o nosso grande liderança da América Latina, e eu dizia, tá vendo, Lula só vai parecer com a de Vicentinho. Mas como eu sou mais novo e vim depois, e sou menos liderança do que ele, minha voz parece com a dele. Parece. É a minha tonalidade, tá certo? Tem muita coisa que ele fala que eu aprendo com ele. O Lula, para mim, é a grande referência. É um companheiro que quando erra, reconhece. Mas o pessoal não brinca muito com você no sindicato? É o Lula falando, fecha o olho, parece que é o Lula. Chegam até a dizer que eu imito o Lula. Mas eu já tentei uma vez, quando eu sofri tanta pressão, tentei falar diferente. Me atrapalhei totalmente. Não consegui falar. Só que o Lula não se bila. Agora, eu fico mais feio. Olha, o que eu quero declarar é que eu prefiro que a minha voz pareça com a do Lula. Já pensou se a minha voz parecesse com a do Paulo Maluf? Você falou da rádio, eu queria voltar no tema da rádio. Por que essa rádio, há anos vocês falam dessa rádio dos metalúrgicos de São Bernardo, por que não sai incompetência do sindicato? No Brasil existem 2.006 rádios. E olha, Ricardo, lá no sertão do Rio Grande do Norte, o primeiro contato que eu tive com a rádio foi com o tal do Projeto MEB. E lá nós ganhávamos rádio, e meu pai ganhava rádio, e quando a gente ia ligar o rádio, muito bonito e tal, mas só quando ia procurar uma faixa, uma rádio vizinha, estava parafusada a sintonia, para só ouvir aquela rádio que nós ganhamos. Desde a nossa igreja católica, aos empresários, aos políticos, que a gente percebe que as rádios são muito manipuladas, nós queremos democratizar. É claro que eu quero ressaltar que tem muita rádio importante, respeito profundamente, mas é uma minoria nesse Brasil ainda. Nós defendemos a rádio porque a região do ABC é uma espécie de pequeno Brasil. A gente não só sofre somente porque a informação é deturpada. A gente não só sofre somente porque ganha pouco salário. A gente sofre também de saudade, Ricardo. Cada um que veio do Nordeste, de Minas, a cultura que nos violenta profundamente. Nós queremos fazer uma rádio que valorize esse povo, que tem direito a ver forró, a samba, a qualquer atividade, a música sertaneja, que valorize a sua cultura. É uma forma de resistir, mas que garanta também as verdades que nós queremos. Esta rádio é o grande projeto de comunicação. Nós já temos uma revista, temos um jornal diário e queremos esta rádio para o movimento que seja uma espécie de eco para a região. Movimento de mulheres, movimento popular, empresário que quiser manifestar sua opinião contrária vai falar, enfim. E eu percebi que a gente fez um estudo, gastou muito dinheiro, e o danado do Antônio Carlos Malvadeza, quando era ministro, desviou a rádio para outras pessoas. E nós não ganhamos. Eu quero pedir apoio à opinião pública para nós colocarmos esta rádio no ar, porque nós queremos debater democracia no meio de comunicação. O Vicente, antes de passar para o João Henrique, sobre essa questão de você falar parecido com o Lula, inclusive dois telespectadores, o Luiz Arnaldo, de São Bernardo do Campo, e o Carlos Oliveira, de Araçatuba, telefonaram perguntando, inclusive, se você é parente do Lula. Não, não sou não. Meu nome é da Silva também, mas como essa família é muito grande, mas ele é de Pernambuco e eu sou do Rio Grande do Norte. João Henrique. Vicente, eu quero voltar a duas questões que não ficaram claras. A primeira é sobre a situação do país. Quer dizer, o próprio presidente da República anunciou na imprensa que o crescimento econômico será só em 94. O Brasil está acabando de entregar uma carta de intenções para a FMI. A Fiesp fala em demissões. O movimento sindical não está isolado, não está impotente para enfrentar a situação. Quer dizer, com desemprego, o sindicalismo, para bloquear a situação, não se sente fraco em função das demissões. Como é que vamos enfrentar o ano de 92? Como é que o sindicato O governo, ao entregar essa carta de má intenções, porque na verdade é isso, e cria, eu estou estranhando porque a Dorothea Werneck está falando tanto que os próximos meses serão um mês de terror. Isso é criar um clima muito grave nesse país. Eu acho que eu estou nos bairros, estou nas fábricas. A eminência de corrupção social é uma coisa permanente entre as pessoas. Então isso é irresponsabilidade. Segundo, assinar uma carta num país que precisa crescer a média de 7% do PIB ao ano, prometendo crescimento zero, significa que essa próxima dosagem vai ter o mesmo efeito do antibiótico que não resolve. É preciso ter um projeto contrário. Um projeto de crescimento econômico. E isso é possível nesse país. Como? Nós temos um país que hoje tem na mão de apenas 3%, 56% das terras produtivas. Os bancos desse país, que não produzem uma folha sequer, lucram em crise em qualquer momento. Precisa ter um controle sobre esse negócio. É preciso ter um projeto em que os assalariados passem a ganhar. Sabe por quê? Porque se a gente ganha, a gente compra. Se a gente compra, se vende. Se vende, se gera produção e se gera emprego. Agora, para isso,
tem que ter uma política com relação à dívida externa, uma política muito corajosa e muito firme. O Brasil, que nos últimos 20 anos pegou 49 bilhões de dólares, mandou e ficou nos últimos 20 anos mandando dinheiro para pagar a serviço da dívida, 152. Ainda deve 115, alguma coisa está errada nesse país. Tá certo? Então, por essa razão, é que o movimento sindical está na defensiva porque está lutando contra a demissão. Mas é uma defensiva necessária. Ele vai partir para o ataque através das uniões. Eu quero aqui apostar muito na reunião da Central Única dos Trabalhadores, onde toda a direção está reunida e, com certeza, dali sairão muitas propostas concretas para a gente avançar. Você... Desculpa, também a sociedade está participando. Veja o movimento de moradores de Sem Casa que foram a Brasília. Veja o movimento dos trabalhadores rurais que fizeram caminhada de Pontal de Paranapanema, sem terra no país inteiro se manifestando, classe média, estudante. A coisa está melhorando. Espero que se anime. O Ricardo Couto. As pessoas, desculpe, Ricardo, mais uma vez, as pessoas não podem ficar no sofá sentado, aguardando que venha um milagreiro e resolva o nosso problema. O povo não pode se acomodar. Existe na Constituição uma coisa: todo o poder emana do povo. E o povo tem que se mexer, senão vai morrer de fome. O Ricardo Couto levantou 3 possibilidades sobre o seu futuro político. Militar na CUT, você já disse que é candidato a presidente, mas não é hora de falar nisso, eu sei. Não foi bem assim que eu falei. Não, você disse que você gostaria de ser presidente da CUT. Sim, mas está gravado, amanhã vai sair no jornal, você vai dizer que a imprensa não foi bem assim e tal. Mas é só quando as bases se manifestarem. Bom, vamos para frente, vai. Mas, enfim, 3 alternativas. Militar na CUT, possibilidade de ser presidente, militar no PT, ser candidato a prefeito de Diadema, enfim, ou voltar para a linha de produção. Por que os sindicalistas não voltam para a linha de produção, hein, gente? Muitos voltam. Pelo amor de Deus, na nossa diretoria, por exemplo, no último mandato, 50% voltaram para a linha de produção. E por que você não voltaria para a linha de produção? Olha, eu, inclusive, a oportunidade de voltar foi quando eu fui cassado. Mas os trabalhadores da categoria disseram: não, Vicente, o seu papel não é só dentro da Mercedes, é na categoria inteira. A companhia da Mercedes está aqui, alguns aqui, o Adito está aqui, o nosso coordenador, falaram: se a Mercedes mandar você embora, nós vamos parar a fábrica. A Mercedes, que não é boba, falou: é preferível pagar aí, naquele tempo era 10 mil cruzeiros naquele tempo, hoje do que perder 150. Hoje eu ganho 400 mil cruzeiros. É preferível pagar isso do que perder o caminhão. Desculpa, você respondeu ao Leandro Calvano, de São Paulo, que fez essa pergunta. Vicente, o governo tem uma proposta agora, já mostrou essa intenção de desviar bilhões de cruzeiros do fundo do seguro-desemprego para pagar outras contas de outras áreas da própria administração federal. O que é que você acha disso? Olha, gente, eu acho que nós precisamos ter uma reestruturação completa na estrutura do governo desse país. Porque, de fato, nunca esse dinheiro do desempregado, aquele 20% do imposto sindical, voltou para os trabalhadores. Desde 1931, disseram que quando um dia houvesse desemprego, o seguro-desemprego é uma aberração nesse país, e esse desvio só acontece no nosso Brasil, porque o povo brasileiro ainda é muito mole. Não fosse numa Europa, o cara já tinha caído há muito tempo. Mas como é que você faz para mobilizar desempregado? No mundo sindical é a coisa mais difícil. É difícil mobilizar desempregado. Nós já tentamos várias vezes, mas eu acho que está na hora da gente criar comitês já contra o desemprego e tentar, através de todas as maneiras, buscar a solução. Agora, Vicente... Mas o desempregado, infelizmente, quando ele é mandado embora, ele vai ter que se virar. Então, vai vender amendoim, volta para sua terra, põe um barzinho e dispersa. Essa é uma grande dificuldade. Agora, Vicente, e o aposentado? Há 4 telespectadores aqui, o Abílio de Lemos, Aparecida Ventura, Francisco Acácio de Freitas e Douglas Mastrangelo, todos aqui de São Paulo. Eles perguntam por que você não defende com o mesmo ardor que defende a greve os aposentados que ajudaram a fundar o sindicato. Eu respeito muito a crítica do companheiro aposentado, mas o companheiro não deve ser aposentado do nosso sindicato, da nossa categoria. Porque lá nós temos uma associação de aposentados metalúrgicos. Recentemente fizemos uma bela passeata lá pela Marechal. O nosso sonho é fazer uma greve na categoria, em defesa dos aposentados. Isso é uma coisa, é difícil, mas estamos tentando. Tem todo o apoio, caravana, vai para todo lugar. A gente tem dito ao trabalhador da ativa que ele vai se aposentar amanhã, que a Previdência, infelizmente, está muito mal e que, portanto, precisamos estar unidos e juntos. Agora, é preciso tomar cuidado com o que está dito, porque nós trabalhamos com muita humildade. Agora, tem gente aí, como o deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi eleito representando os aposentados, e que os aposentados votaram nele. Votaram nele porque apareceu os aposentados todo lado. Tem que verificar a prática e o discurso de muita gente. Mas eu quero dizer, companheiro aposentado, que esta luta... Se ele conseguiu esse nome de defensor dos aposentados, é porque alguma coisa ele fez e, de repente, os sindicalistas não fizeram a ponto dos 4 telespectadores ligarem. Tem tanta gente que diz que defende os trabalhadores, na verdade. O Collor Mello dizia que acabar com o descamisado.
Só se é com aqueles camisados que estão lá em Miami, porque daqui não tem. Então, mas o que discurso falta, é uma coisa. o que falta para os sindicalistas para sensibilizar os aposentados, no caso, e na luta Não, dos eu acho que aposentados? primeiro que nós respeitamos a autonomia de cada instituição dos aposentados. Segundo, que nós queremos estar juntos. Nós não queremos ser dono do movimento. E o seu Benedito, que é o presidente lá em São do Campo, o Neto, são testemunhas desse trabalho. E eu quero cada vez mais estar presente, não somente eu, mas toda a diretoria, toda a militância, todas as comissões de fábrica, nessa luta, e a gente vai chegar lá. Inclusive agora, processos em defesa do 147, contra a justiça, contra o governo e assim por diante. Vicente, para encerrar, 2 perguntas curtas. Uma do telespectador Josias da Silva, outro da Grande Família, pergunta por que sempre com a grande manifestação, uma greve geral, é marcada sempre para sexta-feira. E outra minha, o que você acha do representante dos trabalhadores no governo, o ministro Antônio Rogério Magro? Bom, com referência à questão da greve geral, isso não é muito lá a verdade, porque as últimas greves foram marcadas terça e quarta-feira. Depende do momento. Quando é um dia de greve, é verdade que a sexta-feira é melhor, né? Mais fácil, no outro dia vai para casa, não tem problema nenhum. Mas isso depende do momento. Às vezes a sexta-feira é pior e a data a gente vai escolher. O que eu quero aproveitar e dizer é que greve geral não se marca, não se forma ela somente marcando a data. Tem que verificar com as suas condições, o melhor momento e a participação da sociedade. Eu sonho, senhor que falou comigo agora, que certamente é abastado pelo que ele se referiu, com uma greve geral que você participe, que todos participem, uma greve geral popular para a gente discutir o Brasil. Segundo, o ministro Magri, eu quero dizer que, através do companheiro Arlindo Chinaglia, que foi que nós descobrimos que o desgraçado ganhava 2 salários, né? E ganha bem, ganhava muito bem. Ele é muito esperto. Agora o problema do Magri é o seguinte, por que o Magri não cai? Porque o Magri, ele é apaixonado por Collor de Mello. E ao ser apaixonado por Collor de Mello, todo gesto que ele adota... Você diz no sentido político, naturalmente. Todo gesto que ele adota são gestos propositais para que o homem venha, bata na bundinha dele e fale, olha, você está errando, entendeu? Porque ele é capaz de se... E outra coisa, tem uma outra coisa que é chata aí. O que é? O Collor de Mello está permanecendo magre porque é um trabalhador, infelizmente. Então, vai dizer, está vendo? O trabalhador não foi nem capaz de ser ministro. Imagine querer ser presidente da República que nem esse Lula quer. Tá certo? Então, o Magri, infelizmente, embora a gente nunca tentamos discriminá-lo, sempre tratamos o governo como igual, o Magri é uma profunda decepção e uma vergonha para nós dirigentes sindicais. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do Vicente Paulo da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues após o programa ao Vicentinho. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos.